tudo da cozinha foi jogado E fora. o que é que tem pra aproveitar aí? O chão, a parede, carne podre e as larvinhas assim. Tá vendo os buraquinhos ali, ó? As larvinhas, elas entram ali também, tá? Não mostre pra gente, por favor, não mostre. Agora sim, essa mãe vai poder dar uma respirada. Eu sinto muita falta, eu queria ter os dois juntos aqui comigo todo dia. Ah, porque a gente já tentou ajudar, a gente já tentou fazer de tudo, não sei o que. Que bom. É o papel de vocês de família. Como é que a galera consegue acreditar na versão da família se eles não sabem da verdade? Será que é verdade mesmo? Será que a família tá falando a verdade? Tu tá cachorro morto, né? Por isso que não dá pra dizer, ai, que família realmente é a melhor coisa, né? A família que você nasce é mais por sorte mesmo. Eu não tenho condição de pegar uma adolescente pra criar. Ela já deu o filho dela porque quis e agora fica chorando falando que tomaram. Essa daqui aqui atrás é a minha tia. E eu vim meio que desmentir as coisas que a minha tia Ana Paula falou no vídeo dela. Não, na verdade foram 4. O menino sendo o mais sensato da história, será? Então, assim, precisamos de mais uma pessoa pra se pronunciar. O avô da história. Tô até recuperando a fome com essa fofoca, viu? É um desmentindo o outro. Oi, bem-vindos a mais um vídeo. Boa noite, Thiago. Tudo bem? Quem aqui gosta de briga de família? Adoro. Dessa vez a fofoca é sobre briga de família, acumuladores e exposição familiar. Porque só assim para essa fofoca ficar melhor ainda, né? Escalonando os conflitos internos para fora e expondo todo mundo. Vou resumir pra vocês o que tá acontecendo envolvendo o Gui, do Diários do Gui, a Priscila, que ele ajudou, e a família dela. Pra quem não sabe, o Gui, ele vai em casas, né, que estão muito sujas, pessoas que estão lá numa condição mental não muito boa e deixa a casa tudo suja e faz uma faxina. Não só isso, ele também ajuda essas famílias. Recentemente, ele ajudou uma mulher chamada Priscila. A Priscila, ela conta que a família dela, depois que a mãe morreu, a abandonou. Ela tem 2 filhos e ela fala que o filho mais novo foi tomado dela. O Diários do Gui também postou alguns prints. Tá, então a Priscila é uma acumuladora e o Diários do Gui trabalha como diarista e faz limpeza. Amigas da Priscila falando que realmente Vamos ler aqui o que tem escrito. Eles têm ótimas condições, mas ninguém ajuda, Gui. Eu conheço todos eles, inclusive a casa que ela mora. Era dos pais. Eles deram a casa quando se mudaram para um apartamento. Todos os filhos têm boa casa, carro. A Pri, no caso a Priscila, vive da papelaria que, por sinal, está fraca. Ela está procurando serviço fora. É difícil, sem contar que tem um tio que mora do lado dela e um outro tio que faz fundo com a casa dela. Esses têm condições menores, não depressão ou qualquer outro distúrbio. E precisa de apoio? Bom, ela deixou de ser minha amiga quando eu comecei a perceber coisas erradas. Ela me arrumou o cargo público e depois me exonerou, me chutou como se fosse um lixo. Nossa, há 11 anos eu passei por isso e ainda sinto gatilhos. Éramos melhores amigas, fazíamos de tudo uma pela outra, até não pisar, até você não pisar no calo dela. Eu não devia falar, mas estou chorando em ver a Pio assim. Nossa, que apelido estranho, eu nunca vi uma pessoa com apelido de Pio. A Pio sempre, a vida toda precisou de ajuda. foi abandonada pela família, etc. Só que aí a Ana Paula, que é a irmã da Priscila, veio se pronunciar e disse que isso tudo é mentira. Ela alega no vídeo dela que não tem problema o Gui tentar ajudar ela, né, o trabalho social, etc. Mas o problema foi quando ele começou a expor o nome da família nos stories e mentir. Ela falou que a irmã dela já fez poucas e boas ali quando moravam juntas e depois continuou fazendo. Fala que o pai ajudou sim, inclusive a casa que ela tem hoje, o pai que deu, porque o pai deu uma casa pra cada irmã e cada uma cuidasse do jeito que queria. Que as tias dela iam lá na casa da Priscila tentar ajudar a limpar, mas foram escorraçadas e expulsas de lá. E que o pai ajudou. Ou seja, já começa as acusações, né? A irmã falou que é tudo mentira. Tá bom, caso informação. Eu acho que ela acelerou esse vídeo, tá meio difícil acompanhar, mas vamos com calma, fazendo pausas. Dava ela mensalmente, inclusive com cesta básica, só que ela não deixava ninguém entrar na casa. Ana Paula também conta que o pai dela, né, que é o pai da Priscila também, quando ele tava doente, prestes a fazer uma cirurgia no coração, a Priscila foi lá e pediu dinheiro pra ele. Eu deixo aqui a pergunta. A Priscila, ela não queria deixar a família entrar na casa dela e ter contato com ela, pelo que eu entendi, né? Então, assim, por que será? Fica a dúvida. Mesmo não tendo motivo exato e específico, né? Tipo, ai, da Priscila não querer mais contato com a família, por exemplo, ela tem vários problemas. Então, assim, que desculpa esfarrapada é essa, né? Não sei. Vamos ver aí mais um pouco, que a gente tá só começando. Inclusive, esse dinheiro, uma pessoa foi cobrar da Ana Paula essa dívida, né? Um agiota foi cobrar da Ana Paula uma dívida da Priscila que ela não sabe nem de onde veio. E a dívida era de R$ 8.000. E que o pai dela ainda pagou.
Tá bom, Ana Paula, calma. Imagina uma situação péssima, né? Você descobrir que você tem que pagar uma agiota porque a sua irmã tá com a dívida de 8 mil reais. A gente, 8 mil reais, não dá pra comprar nenhum carro com isso. Não é pouco dinheiro, mas também não chega a ser, ai meu Deus, eu morri por conta disso, né, Ana Paula? Então, assim, eu tô tendo a noção, assim, não sei, né, supostamente de que a Priscila é uma pessoa que, por ela ter muitos problemas, ela é uma minoria, ela é naturalmente segregada de qualquer círculo aí de amizade, de vivência e tudo mais, então talvez até pela própria dificuldade de existir um entendimento mútuo entre a Priscila, que tem vários problemas de saúde, e a família da Priscila, né? Mas enfim, não achei nada demais aí, eu só achei assim, tá, o susto, né? Um agiota agora me cobrando pagar 8 mil reais de um negócio que eu nem sabia. Tá bom, vamos lá. Essa dívida, quando ele tava recém-operado, ele teve que ir lá no banco pra conseguir pagar porque bloqueou o Pix e o valor, né, era alto, 8 mil, então não dava pra fazer. Ela também rebate os prints que o Gui colocou no perfil dele sobre os depoimentos das amigas, e uma delas chega a falar que a família tem ótimas condições e a Ana Paula nega. Quando a amiga, né, da Priscila fala que todo mundo tem carro e etc, a Ana Paula fala que nem CNH ela tem. E que o filho que ela conta que foi tirado dela, na verdade, ela mesma passou pra outra família de papel e tudo, ela deu a guarda. E esse filho Ou seja, mais acusações, né? Primeiro foi a família dizendo que o diarista, né, e a amiga de Priscila mentiram. Agora é a própria família dizendo que a Priscila mente as coisas. Nossa, aí começou, né? Não tinha como não escalonar numa situação dessas. que foi deixado com a outra família, né? Que no caso é da família do pai dele, pelo que eu entendi, não quer contato com a Priscila por causa de coisas que ele passou lá com ela. A Ana Paula disse que não vai expor essas questões e também falou do filho mais velho que mora junto com ela, né? Tá bom, Ana Paula, expor que a irmã mente, tudo bem, mas não vai expor mais detalhes. Será que ela não expôs mesmo? Tá sendo ali diagnosticado que ele tem borderline, autismo, tá investigando. E que a Ana Paula cuidou do filho dela, esse mais velho, durante muito tempo e que até hoje a Priscila fica tentando devolver pra ela, só que ela não tem condições de cuidar de um adolescente. Nessa história é assim, a Priscila que teve a casa arrumada pelo Gui, a Ana Paula e outra irmã que é a Juliana, e ela aparece nos prints que o Gui colocou lá no Insta dele. Em um desses prints que o Gui colocou, aparece o nome da Juliana, que é a outra irmã. E uma dessas amigas da Priscila falando que a Juliana, que é a outra irmã, arrumou um emprego pra ela, num cargo público, e depois tirou. Que por isso elas se afastaram. Mas segundo a Ana Tá bom, então aquela mensagem que a gente leu no começo era da Juliana, né? Era de uma das irmãs, não era de uma amiga, no caso. Nossa, eu tô ficando cada vez mais confusa nessa história. Daqui a pouco a gente vai ver mais vídeos mais a fundo. Paula, essa mulher foi afastada porque tava fazendo coisa errada no serviço. A Ana Paula afirma que ela chegou a falar com o Gui pra falar o outro lado da história. Eva escreveu assim, perguntando: o Gui não procurou ninguém da família para se informar antes de comprar a história dela? Ana Paula, no caso a irmã da Priscila, escreveu assim: a gente que procurou ele e ele chamou minha outra irmã de escrota e disse que não queria saber, pois estava ajudando ela. Bom, né, a pessoa que veio de fora encontrou a Priscila naquela situação, né, cheia de problemas mentais, uma situação de vida de insalubridade e barril. Então, assim, é claro que você vai se compadecer primeiro da pessoa que está mais lascada, né? Então, assim, é compreensível, mas enfim, não sei. Eu continuo do lado da Priscila e vocês? Será que a gente vai mudar de lado daqui pro final do vídeo? Que ele estava expondo no Instagram. E ele falou assim que elas e a irmã dela eram umas escrotas. Inclusive, né, que o sobrinho delas ia acabar morando ali com elas. E elas falaram que até o conselho tutelar já foi na casa da Priscila porque ela o menino mais velho dela. Então é isso. Qualquer atualização eu trago aqui pra vocês. Vou resumir pra vocês. Oi? Esmurrou, no caso, ela quer dizer, né? Mini pausa para processar as informações. Enquanto eu preparo o próximo vídeo que tá aqui aberto já. Olha, quem postou esse resumo foi a Marcela Garbinho no TikTok. Vão lá segui-la, quem quiser. Mais uma fofoqueira entre nós, por que não, né? Esse perfil aqui, ó, eu acho que muita gente conhece ele. Ele faz conteúdo sobre limpeza. Ele trabalha como diarista. Então, assim, cuidar de abandono, de acumuladores, de depressão, entre outros problemas mentais, não é novidade para ele. Então, ele não é tão, assim, como é que é a palavra? Inocente em enxergar melhor, mais a fundo nessas situações, acredito eu, já que não é a primeira vez que ele enfrenta uma situação dessas. Quem tiver com medo, desista, tá? Já deixo o aviso aqui. Infelizmente, atrasado, eu já comi hoje, então, olha, eu tinha até pego um chocolatinho aqui. Mas eu desisti. Parte 1 da limpeza na casa de uma mulher que sofre com depressão, que mora com o seu filho de 17 anos, em São Paulo. Ai, gente.
Nossa, acho que a pior coisa até agora foi descer. Hoje eu Chega, vim deu um limpar essa arrepio aqui casa que é de uma mulher no que sofre fogão. com depressão. Ela já não limpa a casa já faz mais de 2 anos. Por isso que a casa chegou nesse estado precário. Pela cozinha vocês conseguem perceber como a situação estava crítica. Muito lixo e restos de comidas espalhados por toda parte. A geladeira com vários alimentos em estado de decomposição. Muito lixo podre do lado do fogão. E eu não sei como é que ela ainda estava conseguindo usar esse Olha, fogão dela. Porque ele tava só pela misericórdia. E olha só a situação da pia dela. Tava entupida com muita água podre e cheia de larva. A casa dela é bem grande, mas até que a sala não tava tão ruim. Só tinha bastante poeira, essas roupas que estavam em cima do sofá e essa crosta de sujeira no piso. Mas bem de boa comparada ao banheiro. Porque olha só como tava a situação do banheiro dela. A pia e o vaso sanitário até mudou de cor de tanta sujeira. Nem se fala na parte do banho, porque olha só como é que tava a situação. O quarto onde ela estava dormindo com o filho, que tem 17 anos, estava nesse estado. O ventilador pedindo socorro. a minha rinite atacou agora, Zé. Só de ver esse acúmulo de poeira. Quem aqui tem alergia? Ah, Carol. É nóis. Pra ser limpo. Ela dormia nesse colchão no chão e o filho na cama. E ao lado, várias marmitas com resto de comida. O outro quarto, que é do filho, serviu de lixeira. Porque ele literalmente só estava sendo usado para eles jogarem lixo. Porque olha o tanto de lixo que tinha dentro desse quarto. Mas eu, como um bom virginiano, amo limpar uma casa assim. Essa mulher me pediu ajuda somente para fazer a limpeza da casa. Então, basicamente, o caso no início era só um caso para limpeza. Ela me disse que eu podia jogar tudo que não prestasse fora e deixasse o que dava para recuperar. Mas ela também disse que se caso não desse para recuperar nada, era para me jogar tudo fora, que ela ia comprando aos poucos. E foi exatamente o que eu fiz. Eu percebi que tudo estava contaminado. De fato, não dava para recuperar nada, porque mesmo Não limpando mesmo. na minha cabeça, não dava para ser usado de novo. Por exemplo, esse gabinete, que na hora que a gente foi remover ele, a pia literalmente quebrou no meio de tão podre que ela tava. Agora me diz você, dava realmente para usar essas coisas mesmo sendo limpa? Porque olha só essa air fry. Mesmo se eu limpasse, eu não teria coragem de usar ela. E eu tenho certeza que nem você. Então ela, a mesa e basicamente tudo da cozinha foi jogado fora. E olha a quantidade de lixo que a gente tirou dessa casa. E depois de muita esfregação, Tudo, né, meu bem? Tipo, o que é que tem pra aproveitar aí? O chão, a parede. E olhe lá, né? Se não tiver enfaixado de larva também. água e sabão e água saindo podre, a cozinha que estava assim, xoxa e capenga, deu vida para essa belezinha. Olha só como Gente, ele comprou um fogão novo, foi? Vocês viram ali do lado? vida para Ó, tudo novo, né? Que ele jogou fora o fogão. essa belezinha. Olha só como é que ficou a cozinha novinha dela. E A bancada também ele tinha jogado fora. quando eu digo novinha, é novinha mesmo, porque basicamente tudo foi substituído. Ó, o fogão, eu comprei um novinho pra ela. Uma mesa nova também, os eletrodomésticos também todos novinhos, até o gabinete e a pia são novinhos. E a geladeira que eu pensei que não teria jeito, pois de uma baita limpeza pesada, ela ficou boa. Ai, não, gente, olha. Quem aqui já morou em república, em apartamentos aí que moraram outras pessoas por tempos muito limitados e ficava tendo uma rotação muito grande? Uma vez eu me mudei quando era estudante para um apartamento que já tinha todos os móveis e tal. E assim, aparentemente tava tudo ok, sabe? Não tava uau, aquela limpeza que deixa tudo brilhando, ou que a limpeza que as pessoas têm alergia de ácaro se agrada e se faz, né? Mas pensei assim, ai, não tem problema nenhum, não vi nada, né? Mas erro meu bem, tá? Tanto na visitação, quanto depois, quando eu fui ver o apartamento mais de uma vez, eu não vi nada. Mas quando eu me mudei pro apartamento, que eu abri o congelador, carne podre e as larvinhas, assim, ai, gente, eu nunca vou esquecer desse momento, nunca. Então, assim, é um trauma icônico para ser esquecido, uma desgraça, enfim. Não é só em lares de depressão que acontece isso, tá? É em porquice também, mas enfim, voltando para o assunto, não vamos aqui julgar, porque a mulher realmente tem problemas mentais, né? A gente viu ali. E de abandono também, não sei, supostamente.
cozinha pra ser usada. Eu ainda enchi de comida novinha. E o que era pra ser só um pedido de ajuda pra limpeza, acabou sendo mais do que uma limpeza. E o resultado do restante da casa vocês vão acompanhar na parte 2. Porque até pra editar vídeo dá trabalho. Com certeza, né? Tipo, só pra gravar esses vídeos aí, fazendo as pausas estratégicas, você não tem nem onde pisar numa situação dessa. Imagina gravar vídeo. Mas enfim, gente, voltando pra questão da geladeira, olha. A geladeira tem vãos que permitem a circulação do ar refrigerado dentro dela. Então, assim, gente, Eu ainda olha. enchi de comida Tá vendo os buraquinhos ali, ó, no freezer, no refrigerador que tem ali em cima? As larvinhas, elas entram ali também, tá? Então, assim, boa sorte. Você limpou, mas boa sorte. Daqui a 2 meses pode ser que tudo recomece de novo. Espero que não, né? Vamos desejar o melhor. Vamos ver a parte 2. Vocês estão acompanhando a faxina que eu fiz na casa dessa mulher que sofre com depressão. E viram as condições de como ela estava vivendo nessa casa. O resultado da cozinha vocês já assistiram. E viram a diferença que deu. Os outros cômodos, depois que eu e minha equipe a gente conseguiu remover Olha isso, gente. Jogaram os móveis tudo fora, praticamente bancada. todo o lixo, a gente literalmente lavou a casa inteira com VAP. Foi VAP literalmente em tudo. A remoção do lixo pra mim é muito satisfatório porque eu amo jogar tudo que não presta fora. Mas a parte da limpeza pra mim é a melhor. Ainda mais quando você pode fazer isso, jogar água em tudo. E aqui nessa casa a gente literalmente jogou água em tudo, até nas paredes, porque tava tudo. Olha o quanto que esse brinquedinho facilitou a vida da limpeza, você não tem noção, imagina aí. Se eu fosse fazer isso na mão, o desperdício que você ia causar, né? Comprar 30 mil buchas, 20 mil paninhos de microfibra, 10 mil esponjas de aço e você fazer na mão. 2 mil escovas de dente para você pegar os cantinhos, olha, realmente. Espero que ele tenha passado nas paredes inteiras, porque a parede também é uma fonte de acúmulo de sujeira, tá, gente? Muito sujo. Até o banheiro, depois que eu removi todo o lixo, foi VAP nele também. Porque ele tava tão sujo que nem o produto tava fazendo efeito. Mas a VAP fez. Eu consegui até desentupir a pia com ela, porque tinha um monte de sujeira engatada aí. Mas rapidinho desentupiu. E Não mostre pra gente, por favor, não mostre. depois de esfregar tudo, lavar cada canto, o banheiro que era assim, precário e muito sujo, ficou assim, bem limpinho e cheiroso. Nem parece o mesmo banheiro, né? Porque olha só como é que ele ficou, bem branquinho. E depois que a casa toda tava limpa, eu também comprei colchões novos, porque aqueles que eles dormiam não tinha como recuperar, estavam podres. Aí o quarto da mãe ficou assim, bem limpinho e cheiroso. Também comprei jogos de cama novos, travesseiros novos. E o quarto do filho dela também ficou bem arrumadinho, bem limpinho e cheiroso. Agora sim, essa mãe vai poder dar uma respirada. Eu espero que essa força que eu dei a ela ajude ela a melhorar e se tornar mais forte e ser feliz com o filho dela, porque todo mundo merece uma segunda chance. Ah, e sabe como eu deixei essa casa bem perfumada e limpa com esses É a publi dele, né? Tá bom, gente. Esse é o conteúdo que ele fez. Não vi nada demais, não tem polêmica ali, não tem gritaria, não tem xingamento, não tem nada, né? Ficamos felizes. Ele fez realmente um trato ali. E assim, a casa é uma extensão da gente, né? A forma que a gente cuida da casa reflete muito a forma que a gente se vê, a gente se cuida e tudo mais. Então, assim, a casa dela nem era tão ruim. Vocês viram o resultado, né? Uma casa com 2 andares, com 2 quartos, tem uma sala, tem uma cozinha de tamanho razoável, um banheiro que tamanho de nada, né? Mas enfim, pelo menos banheiro tem. Então, assim, agora esperemos que a pessoa consiga manter, né? Que isso realmente tenha sido um trato não só na casa da Priscila, mas também na cabeça da Priscila. Mas, não sei, né? Eu, se fosse o filho da Priscila, não vou julgar o filho da Priscila e tal, mas enfim, uma situação dessas, olha, eu com os meus problemas de alergia e tudo mais, eu não conseguiria não ser a pessoa que limparia tudo. Enfim, cada um com suas necessidades, né, suas prioridades, seus problemas de saúde, entre outros. Vamos ver agora mais da polêmica, hein? Novamente, aqui desse perfil Fandom do Gui, que é o fã-clube do Gui. O depoimento da Priscila. Não visito, eu não consigo falar com ele. Não visito. Quem levou o filho dela foi a avó por parte de pai e a família do pai da criança. Diz que a criança não quer falar com ela, diz que ele não gosta dela. Como pode eles fazerem isso com ela, meu Deus? Supostamente, né? Não consigo falar com ele.
nada. E eu queria poder trazer ele de volta pra cá, ele ter o cantinho dele, que aqui seria o cantinho dele, mas eu não consigo. Eu queria pelo menos ter um fim de semana com ele, sabe? Um lugar saudável, salubre, pra ele poder... E por que você perdeu a guarda dele? Foi no começo da pandemia, né? As pessoas que estão com ele, que é da família do pai, diziam querer me ajudar e no fim eu descobri que não era isso, que sempre foi querendo tirar ele de mim desde que ele nasceu. Ele sempre ficava lá junto com a família, aí eu fui deixando, quando eu vi eu já não tinha mais a guarda dele, eu achava que era mais pelo lado da ajuda. Será que essa tentativa do pai constante de criar essa distância entre a mãe e o filho era devido aos problemas mentais que ela tem? Vamos ver. Eu sei que eles estavam tentando me ajudar, mas eu acho que eles não fizeram do jeito certo, entendeu? E você sente falta dele? Sinto muita, muita falta. Eu sonho demais com ele quase todo dia. Ah não, música de fundo não, que ódio, vai dificultar a edição. Já fez 1 ano que eu não vejo ele. Tiraram o seu mais bem precioso de você. Né? As pessoas parecem que acham que eu não tenho sentimento disso, sabe? Mas eu guardo tudo pra mim. Eu sinto muita falta, eu queria ter os dois juntos aqui comigo todo dia. A casa barulhenta, eles brigando, coisa de mão, sabe? No caso, os 2 filhos, tá, gente? Só um filho que mora com ela. O outro, a família manteve sempre afastado, pelo que a gente entende até agora, né? Aqui é um silêncio, pra mim parece que é uma escuridão, na escuridão, faltando um pedaço de mim. Isso foi arrancado de você. Foi. Você acha que depois que levaram ele, a sua situação piorou? Eu já tinha depressão, porque tanto que ela que me ajudava, essa questão de médico. Eu cheguei uma época a ficar doente por problema da tireoide. Ela que, vamos filha, vamos pro médico, vamos curar, vamos tratar. Ela me ajudou muito, muito. Aí perdeu ela, depois levaram seu filho e você chegou nessa situação. As pessoas julgam muito você por causa disso? Julga. O que falam? Fala que eu sou preguiçosa. Eu não sou preguiçosa, gente. Eu não sou preguiçosa. Eu sou uma pessoa preguiçosa, eu não tá tentando me manter sozinha. Acho que assim, até agora ainda dá pra ficar no lado da Priscila, mas eu estou começando a navegar entre os 2 lados, porque assim, imagino, né, não vou falar que entendo, porque eu não tenho filhos ainda, imagino que a dor deve ser insuportável de perder os filhos, mas olha a situação que ela estava, gente, então assim, a gente não sabe os detalhes, será que o filho dela ou os filhos dela também ficavam nessa situação? Insalubre, insuportável, nada saudável em termos de ninguém limpar nada, ninguém, enfim, né, o abandono, a energia que ela passou agora, por mais que tivesse sendo só o lado dela, a gente dá para ler muita coisa disso, por exemplo, o abandono que ela normalizou para ela, provavelmente ela propagava para os outros ao redor dela, que estavam muito próximos dela também, então assim, por esse motivo eu estou começando a sair do lado dela. Eu não sei a fofoca inteira, eu já vi uns comentários ali dizendo, ai, veja o depoimento da Ana Paula. Então, assim, vamos seguir, né? Dá pra agora entender um pouco mais o lado da Priscila. Tem outros vídeos aqui falando da Priscila, mas a gente vai encurtar, porque senão vai demorar muito, né? Mas vamos ver mais uma coisinha aqui do... Como é que a Priscila ganha dinheiro? Em meio à depressão, acúmulo de lixo em casa, ela ainda consegue trabalhar com personalizados. Esse aqui é o trabalhinho dela, ó. Ela faz isso aqui, ó, topo de bolo. O que mais que você faz? Encadernação, eu faço agenda, caderneta de saúde. Ela falou que ia até me dar uma agenda, mas não deu tempo. Eu vou te cobrar depois dessa agenda, tá? Ó, gente, que bonitinho. Ela faz tudo isso aqui, ó. Isso aqui são de clientes que já pediram. Esse aí eu deixo pronto entrega. Ah, pronto, entrega? Aí ela falou que ela manipulou aqui, ó, um cheiro do chá branco. E colocou um pouquinho de álcool. Eu falei pra ela que eu vou dar um da Home Parfum pra ela. Mas ela faz isso, gente. Aí tem bastante clientes aqui pela vizinhança. Tem bastante. Legal. Gostei, viu? Parabéns pelo trabalho. Muito bonito, ó, as coisinhas dela. Aí vocês pensam que eu vim só, é? Ah, não dá. Não dá. Olha a outra de Papai Noel. Gate. Você não tem lixo. Porque não tem rato. Ela não gosta de faxina assim, satisfatória. Ela só gosta daquelas faxinas que tem um mutueiro de lixo. Por isso que ela tá quietinha. É. Bom, eu acho que larva já basta, né? Larva já é uma fronteira que não queremos cruzar, embora não tenha ratos e baratas. Vamos começar agora pelo pronunciamento do Gui.
Eles vão terminar de matar a irmã e o sobrinho. Porque a gente já tentou ajudar, a gente já tentou fazer de tudo, não sei o que. Que bom. É o papel de vocês de família. Aí se a pessoa realmente não foi pra frente, não quis ajuda e não melhorou, aí é com ela. Teria como eu saber disso? Não. Eu não tenho uma bola de cristal pra entender e saber de tudo, não. Tem escrito aqui em branco, ó, tá difícil de ler, mas tem um contraste branco no branco. Podem me ofender, me chamar do que quiserem, mas eu não vou sujar minha mão de sangue de uma pessoa quase morta, enfim, que foi quase de reto. Pra mim, ela era uma pessoa que não tinha nenhuma rede de apoio e nem tinha família, como ela contou. Ela contou isso aqui, eu postei ela falando isso. Cada uma. Mas é isso, gente. Vamos terminar de matar pobre, porque a pessoa pode ser o pior ser humano da vida, mas eu não tenho coragem de terminar de matar não, porque de verdade eu não participo disso. A pessoa pode ter os piores defeitos do mundo, mas eu não compactuo com uma situação como essa, de fazer parte desse massacre, sabe? Sabe qual é o ódio deles? É que eles vieram me procurar, tipo assim, pra eu não ficar do lado da coitada, né? Tipo assim, fica aí do lado do coitado, da coitada, que em breve você vai saber por que o coitado tá nessa situação. Esse é o pensamento que a galera tem. Olha, acho que tá um pouco pesado, né? Para uma pessoa que não conhecia essa outra pessoa e tal. Entendo que a intenção era das melhores, mas às vezes a gente tem que tomar cuidado, né? Porque você é de fora, então, assim, para evitar problemas para si mesmo, mas eu entendo o ponto de vista do Gui também. Tipo, eu imagino também por que ele agiu dessa forma, né? Você vê uma pessoa ali que aparentemente está quase indo embora, né? E você fica revoltado que essa pessoa teoricamente não teria uma rede de apoio, mas a rede de apoio tá lá, entre aspas, e ao mesmo tempo não tá, que deixa essa dúvida, sabe, que provavelmente ele não permitiria que isso acontecesse com alguém na família dele. Então, acho que é daí que vem a revolta dele. Eu acho que eles vieram na intenção de me procurar pra contar as versões, que a Priscila é uma mau caráter, ela é isso, que ela é aquilo, basicamente pra eu não ajudar mais ela, né? Mas eu ia ajudar do mesmo jeito, porque eu não faço isso. Porque, gente, se eu de fato for julgar todo mundo que eu não ajudo mais ninguém. Porque todo mundo, assim, já fez merda, todo mundo já tem um passadinho, sabe? Eu acho que a intenção deles foi essa. Mas como eles viram que eu não fiquei do lado de ninguém, entende? Aí eles estão com raiva de mim. Essas pessoas que eu ajudo, elas já são tão massacradas, assim, qualquer caso que eu já postei aqui pra vocês. O povo faz diversos comentários, que a pessoa é porca, isso é falta de Deus, isso não é depressão. Olha, tá vendo o que eu falei ainda há pouco, né? Não é a primeira vez que ele cruza com um caso desses. Então, assim, é uma situação bem sensível mesmo. Não dá pra simplesmente passar pano para pessoas que eventualmente passam informações extras sobre a pessoa, porque a pessoa é mal ou não e tal, enfim. É mentira, é frescura, papapá. Aí vem a família e conta a versão da família. Como é que o povo consegue, assim, de coração mesmo, como é que a galera consegue acreditar na versão da família se eles não sabem da verdade? Será que é verdade mesmo? Será que a família tá falando a verdade? Será que a Priscila tá falando a verdade? Quem é que tá mentindo na história? A gente nunca vai saber. Isso aí é fato, a gente nunca vai saber. Mas é muito mais fácil atacar uma pessoa que já tá na merda, que já tá ali, ó, chutar cachorro morto, né? Mas como é que o povo vai tirando conclusões e acreditando numa coisa que ninguém sabe? É isso que eu fico indignado. Bom, pesado, né, gente? Realmente, olha, aquela coisa, no final do dia, família não necessariamente é uma coisa boa, é mais uma coisa de sorte mesmo. Você não escolhe nascer numa família, e a sua família não escolhe exatamente o que você se tornou. Queria nascer ali naquela família, né? Enfim, faz parte das brigas e conflitos internos de toda a família. Por isso que tem aquela frase, na família é quem a gente encontra na vida e escolhe mais do que aonde a gente nasceu. Às vezes, né, as pessoas com quem a gente cresceu e tal, elas viram coisas absurdas, assim, que fogem completamente do esperado, né? E nem é no sentido de, eu queria que fulano fosse bailarina, mas no sentido, assim, de, nossa, essa pessoa nunca mostrou amor por você, sabe? Enfim, por isso que não dá pra dizer, que família realmente é a melhor coisa, né? A família que você nasce é mais por sorte mesmo. E por outro lado, né,
pela mesma linha de raciocínio, a família também não tem obrigação nenhuma, da mesma forma que você não tem obrigação nenhuma, a família também não tem obrigação nenhuma de morrer por você, né? De sair desse plano, de desaparecer por você. No sentido de que tem que ter um limite, né, para tudo. E, enfim, nem sempre é para dar certo, mesmo você tendo o mesmo sangue que a pessoa, infelizmente. E tem mais, gente, olha. Vamos ver agora o perfil da Ana Paula, tá? Que tem muita gente falando assim, vamos ver o pronunciamento da família, os comentários, né? Peçam desculpas a Ana Paula. Ana Paula, no caso, é a irmã da Priscila. A Ana Paula, essa daqui, ó. Compartilhar a tela para vocês verem. Essa mulher que tá aparecendo na frente, Beiruana, Ana Paula, essa mesma. 7,4 milhões de visualizações, esse vídeo mesmo. Isso daqui é a casa da minha irmã mais velha. E o Diárias do Gui foi lá ajudar ela. E eu tô vindo botar a minha cara aqui, não para explicar, como a família deixou chegar nessa situação, mas sim o que... Peraí, gente. Tô vendo como eu acelero o vídeo apertando a tecla L. São 7 aconteceu minutos. depois. A família entrou em contato com ele, não porque ele foi lá ajudar, porque não deveria. Tá certo, ninguém questionou o trabalho social que ele faz em relação a isso. Tá bom, né? Mas a partir do momento que isso virou um palco para palhaço, na onde ele deu voz... Não vai dar pra acelerar não, gente. Infelizmente. Palhaço, na onde ele deu voz para ela. Mentirosa. Ficar falando que não tem família, que não tem rede de apoio, que chegou nessa situação porque todo mundo deixou ela nessa situação, e ainda comprar histórias e colocar prints com o nome das pessoas e falar muitas inverdades, aí já é outro assunto. Mas para quem não viu, resumindo, ela contou uma história super triste, que ficou daquele jeito porque nossa mãe morreu e todo mundo abandonou. Não. Outra, meu pai manda dinheiro para ela todo mês, vai lá, leva a cesta básica, só que assim... ela não deixa ninguém entrar na casa, ficava só na garagem. Olha, gente, isso a gente tem informação nova, não sabíamos, né? Tipo, pelo que a gente subentende, a Priscila não quer mais contato com essa família. E dá pra entender, né? Ninguém é obrigado, mas enfim, a família dela, no caso, entende a situação dela no sentido de se esforça pra entender. E manda dinheiro pra ela, deixa a cesta básica lá todo mês. Então, assim, pelo menos eles estão mostrando, né, que ela não está só nesse sentido. A minha tia, pouco tempo atrás, tentou ir lá falar com ela, deixa eu te ajudar, a gente limpa. O que ela fez? Botou a mulher pra correr, escurraçou nossa tia todinha. E eu mesma, pouco mais de um ano atrás, resolvi cortar qualquer contato com ela. Sabe por quê? Porque 2 agiotas vieram atrás de mim, cobrar dinheiro que ela estava devendo e eu não sabia nem o que tinha acontecido. E aí, o que sucedeu na situação? Ela foi atrás do meu pai, fez ele fazer vários Pix, somando no total de 8 mil reais para os caras que ela estava devendo. Não se... Agora a gente sabe um pouco mais da situação, né? Então o choque foi um pouco maior do que eu esperava também. Sabe com o que ela gastou. Como vocês podem ver, é cheio de embalagem de iFood lá, né? Mas enfim. E bem no dia que meu pai tava internado pra fazer a cirurgia no coração dele. Aí o velho, coitado, já internado, ele falou, eu não vou dar o dinheiro pra você. Me passa pra quem você deve, esses caras que eu vou fazer nos Pix. O banco dele bloqueou. O velhinho, mal recuperado, teve que ir na agência pessoalmente pra desbloquear e ele terminar de pagar a dívida da bonita. Tá? Isso não é nem... Péssimo, né? Tipo assim... Realmente não dá pra ficar do lado da Priscila nesse caso, não. Mas deixar meu comentário para o final, meu comentário principal. Metade da metade que ela já fez com todo mundo. Outra coisa que já envolve outra família. Tá bom, Ana. Então essa foi só uma história, né? Tem outras aí que a gente não tá sabendo, ok. É do ex-marido dela. Ela chorou, falou que tomaram o filhinho dela pequeno à força. Hoje em dia ele já tem 10 anos, mas na época ele tinha 5. Seguinte, a gente sempre ligava por videochamada e falava, Priscila, cadê ele? Deixa a gente ver ele. Ah, ele não tá aqui, ele tá na casa da prima, tá na casa da tia. E a gente mal sabia o que ela tava fazendo. Ela pegou e passou a guarda, um papel e tudo, pra outra família, porque ela não queria cuidar dele. Tanto que eu já cuidei do meu outro sobrinho mais velho, filho mais velho dela, por 5 anos, e ela fica tentando me devolver até hoje. Aí ela vem falar que tomaram o filho dela, isso e aquilo, a gente só descobriu depois. Aí o filho mais velho, eu falei assim, você sabia de tudo isso, por que você não contou pra tia, pro pai? Minha mãe não deixava, ela me ameaçava. Passada, gente, mas olha, que situação, viu? Eu não consigo parar de pensar que a Priscila tem vários problemas mentais, então assim, Ana, complicado, né? Ela precisa de apoio, mas um apoio que vocês, como família, não podem dar. Eu já tô entendendo mais ou menos que vai nessa direção aí, supostamente.
E a outra família não impede ele de ter contato, mas com quem ele quer. Ele já deixou claro. Eu não quero contato com ela, falou as questões dele do porquê do que ele já passou lá também. E a gente convive com ele normal. Quando pode, busca, traz para passar o fim de semana, enfim. Aí teve uma parte no depoimento, além depois de ter escorraçado a família, falar assim: ai, minha mãe era minha melhor amiga, ela sempre me ensinou a ser muito limpa. Aonde? Que quando a gente morava todo mundo junto aqui, que tinha que dividir o quarto com você largava absorvente, me desculpem falar, nojeira, absorvente sujo, já usado, jogava embaixo da cama, roupa suja com roupa limpa, era um caos, a vida toda assim. Sem contar que eu e minha outra irmã, a gente tinha que colocar cadeado com corrente na nossa porta do guarda-roupa. Por quê? Porque a Bonita pegava nossas coisas, vendia para as amigas dela, fazia o escarcéu aqui. Quando minha mãe era viva, depois que meu pai já tinha dado a casa, que ela foi morar lá, minha mãe ia todo fim de semana, ou se não a cada 15 dias, fazer faxina. E já me levou 2 vezes. Inclusive, fez eu comprar um sofá pra ela. E a minha mãe saía de lá chorando, falando que tinha desgosto, que a casa ia criar tapuru, que ela não ensinou nada disso pras filhas. Realmente, não ensinou, mas não adianta. Agora, a história fica mais tenebrosa porque o Gui começou a disseminar várias mentiras e prints de amigas da própria Priscila que foram mandar mensagem pra ele falando que a nossa família era... Tá bom, então aquela mensagem que a gente leu era realmente sobre uma amiga da Priscila no começo desse vídeo. Nossa, olha, é uma história bem densa, porque são camadas e camadas, onde cada camada é um ano, né, de problemas mútuos entre todo mundo. Que história cabeluda, viu? rica, que meu pai tinha muito dinheiro, que as pessoas têm cargos públicos e são influentes na política. Oi? Eu tô esperando, falando que as irmãs têm casa boa, carro de luxo, viagens de luxo. Eu não tenho nem CNH, eu não sei nem dirigir, quem dirá carro. E sim, meu pai deu um imóvel para cada uma, e cada uma tá cuidando do jeitinho que ele deixou. Quer dizer, o dela não tá. E depois ele apagou? Ah, com certeza não, né, Ana? Mas do jeito dela, né? Sei lá. Mulher, lembra aí, tá? Tudo bem, tu tá no modo defensiva, reagindo a tudo, né? Que tem muita mentira rolando, exposição também, mas, enfim, a mulher não tem, a tua irmã não tem um monte de problema mental, não. Então, assim, ela tá só ignorando isso o tempo inteiro, é sério? Falou que realmente ele não deveria ter transformado nisso, mas a gente tá com os prints aqui, depois eu vou postar, tá? Das mensagens que ele mandou pra minha irmã. Falou que ela era uma escrota, falando que meu sobrinho ia morrer na mão da gente. Ele não sabe, né, que há pouco tempo atrás também a polícia bateu lá com o conselho tutelar, porque a Priscila espancou o filho dela. Exatamente, ele me mandou as fotos, coitado. Eu não tenho mais, porque, enfim, eu não guardo essas coisas. Com a cara toda roxa, aqui dentro da boca todo cortado. Realmente, eu fiquei com dó, mas assim, eu não tenho condição de pegar um adolescente pra criar, que não é filho meu, e a gente sabe que ela já deu o filho dela porque quis, e agora fica chorando falando que tomaram. Meu, essa mulher, né, essa Priscila, além de ter um monte de problema mental, deve ter uns problemas aí de personalidade também, né, e caráter. Se é que ela tem condições de pensar, né, supostamente ser uma pessoa funcional nesse sentido aí, na sanidade mental, né? Credo. E outra coisa, a gente não é obrigada a querer conviver com ela. Eu ajudei até onde eu pude. Quando eu vi que o Gui filmou lá o quarto do meu sobrinho, eu tinha dado uma cama box pra ele novinha. O quarto tava só o lixão, a cama tava virada assim na vertical. E ele tava dormindo num colchão, num monte de edredom velho no mesmo quarto que ela. Falei, não adianta ajudar. Eu, minha mãe, na época que era viva, já fizemos várias faxinas. Na época que ela ainda deixava minhas tias entrar, já fizeram várias faxinas lá. E voltou a ficar nessa situação de novo. Agora eu vim falar que a minha irmã é uma escrota, que ela não ajuda porque não quer, porque ela tem vida de rainha, de luxo. Gente, todo mundo aqui trabalha e não é fácil pra ninguém não, tá? E ela não é obrigada mesmo. Porque diversas vezes a Priscila já fez tanta maldade com ela quanto comigo. Não guardo rancor nenhum, mas a verdade tem que ser dita. Eu não sou obrigada a querer conviver. Direto tinha problema lá em casa. Uma vez, lembra na época de locação de fita? Então, supostamente, ela tá dizendo aqui que até a amiga da Priscila também não é das melhores com ela. A Priscila teve coragem de ir na locadora, fazer o cadastro, colocar o endereço lá de casa, deu nome, RG, tudo da minha outra irmã. Pegou não sei quantas fitas, não devolveu. A mulher da locadora foi lá em casa cobrar minha outra irmã que não tava sabendo, não tinha nada a ver. Sem contar que a coitada não podia ter nada antes de ter que colocar o cadeado no guarda-roupa. Tudo dela, quanto o meu sumia, quando a gente ia ver, tava com as amigas da Priscila. Porque ou ela dava pras amigas, emprestava ou vendia.
Então, na próxima, eu vou deixar os prints aqui e hablar mais. E aí, mudamos de lado. Conseguimos ficar em algum lado. Deixa aqui nos comentários. Eu estou aqui, nossa, dá pra entender todos os lados, mas... Oi, Rafa, bem-vinda. Mas que história cabeluda, né? Tem aquela coisa, né, que o pessoal fala que, assim, ai, você pode ter problemas mentais e nem por isso te faz uma pessoa boa, né? Acho que entra nesse contexto aí. Mas, por outro lado, também aquela coisa do, ai, a família, não, da mesma forma que você não é obrigada a cuidar da sua família também não é obrigada a cuidar de você. E, ao mesmo tempo, a gente observou, né, imagino eu, que o suporte que essa família consegue dar ou pode dar está muito, muito abaixo do que o que essa Priscila, né, a irmã lá, acumuladora, realmente precisa, né? Pelo que eu entendo aí, ela precisa de profissional, terapêutico, entre outros ali, né, supostamente. Deixa eu ver se tem mais algum vídeo aqui. O Rafael é um dos filhos dessa Priscila, né? Ele fez um vídeo também, reagindo agora à exposição da Ana Paula, que é irmã da mãe dele. Vamos ver agora. O perfil dele é este aqui, ó. Strawberry Underline 11 Shortcake no TikTok. Tô com a sensação que essa fofoca não vai acabar hoje, gente. Continua saindo vídeo atrás de vídeo. Oi, eu sou o Rafael e essa daqui aqui atrás é a minha tia e esse aqui sou eu e minha mãe. Essa é a Priscila, o caso mais recente do Gui do Diários com Gui. É o filho dela mesmo. Eita, gente. Bom, eu vim falar sobre as coisas que a minha tia Ana Paula falou no vídeo dela, nos 3 vídeos que ela fez. Não, na verdade foram 4. E eu vim meio que esclarecer algumas coisas pra vocês, meio que desmentir as coisas que ela contou. Bom, eu tô com uma listinha dos tópicos que eu anotei, que ela levantou, e eu... Gente, são 10 minutos de vídeo. Primeiramente, eu vou explicar o porquê eu tô fazendo isso. Porque eu acho uma grande falta de respeito entrar na internet e falar de um assunto de família que não tinha necessidade nenhuma de ser retratado ali, sendo que em nenhum momento ela foi realmente citada ou prejudicada com isso. Então, A criança sendo a mais sensata, né? O menino sendo o mais sensato da história, será? eu vou estar esclarecendo tudo que eu sei e tudo que eu vi. Primeiro tópico, ela falou que a minha mãe, a Priscila, disse que a nossa casa chegou naquela situação por não ter rede de apoio. O que ela quis dizer com não ter rede de apoio? No caso, para começar, a Ana Paula, ela disse que a minha mãe disse que ela foi abandonada. Minha mãe não disse isso no depoimento dela. Se vocês forem lá ver, ela não cita nome de ninguém e ela também não fala isso, ela não se vitimiza como a Ana Paula quis dizer com isso. E não ter rede de... Olha, gente, isso realmente, né? A gente acabou de ver o vídeo, então, e agora tô adorando a voz calma dele. Pessoa mais sensata da história, provavelmente. apoio, a minha mãe quis dizer que não tinha ninguém pra ajudar ela com a situação que tava na nossa casa. Porque o meu avô, ele constantemente ajuda a gente, sempre quando a gente precisa, quando a gente pede a ele. Mas a minha mãe não vive pedindo a ele as coisas, não. Ela não faz isso. E ela também pontuou que veio tias dela, minhas tias também, na minha casa pra tentar ajudar. Isso nunca aconteceu. E ela também disse que minha mãe expulsou a minha tia de lá, escorraçou ela, tratou ela mal. Minha mãe não fez isso. O que acontece? Que ela quis pontuar que ano passado, em julho, a minha mãe acabou passando mal. Ela desmaiou na garagem da nossa casa. Eu tava saindo pro trabalho, eu vi ela, fui lá atrás da minha casa, que essa tia mora atrás da minha casa. Eu pedi ajuda. Ok, ela passou o dia inteiro com a gente foi pro hospital, ok. Chegando pra casa, depois que a gente ficou das 11 até as 5 da tarde, mais ou menos, fazendo exame e tal, da minha mãe, ela porque queria entrar dentro da minha casa e eu não queria deixar, mas ela tava me... Olha, mais uma história aí sendo desbulhada, né? Mais um milho sendo aberto. Mais uma fofoca, uma exposição sendo liberada e entregada. empurrando pra entrar dentro de casa e eu não queria, porque é a minha casa. Eu queria que ela respeitasse meu espaço. Aí, inclusive, a minha mãe, ela pediu ajuda pra limpar a minha casa, pra nossa casa, ela pediu ajuda pra essa minha tia. Ela disse que ia vir no dia seguinte, depois ela nunca mais veio. Segundo tópico, ela falou dos agiotas que mandaram mensagem pra ela, que ela não sabia
pra que minha mãe usava esse dinheiro e que ela fez o meu avô pagar tudo pra ela. Não foi. Amiga, o áudio tá bem baixo mesmo, mas é a criança aí. Mas obrigada aí por avisar, tá? Quando for editar, aumenta o áudio lá no vídeo final. Bem, isso que aconteceu, não. O que acontece? E ela também disse que isso tudo aconteceu, de questão da minha mãe ter basicamente extorquido o meu avô, que foi isso que a Ana Paula quis dizer, ela disse que isso aconteceu na época que meu avô fez a cirurgia. O bagulho não, perdão. O acontecimento dos AJs aconteceu em julho do ano passado. A cirurgia do meu avô foi em outubro do ano passado. Datas muito distantes uma das outras, né? Peraí. Julho, agosto, setembro, outubro, tá? Então, o Rafael, né? O Rafa tá falando que a Ana Paula mentiu sobre o avô ainda estar se recuperando da cirurgia. Supostamente, não foi nem no mesmo dia, nem na mesma semana que ele foi fazer a cirurgia, e sim 4 meses depois que aconteceu o episódio do agiota. Mas o que acontece? Isso dos AJs, minha mãe pegava dinheiro emprestado, que eles só emprestavam dinheiro pra quem tinha comércio e tal. Minha mãe usava esse dinheiro pra comprar coisas pra papelaria personalizada dela, que ela faz as coisinhas dela e tal, e ela usava esse dinheiro pra isso. Só que ela pegava com mais de uma pessoa. Então acabou que ficou uma dívida muito grande e ela pegou e falou pra mim mandar mensagem pro meu avô, perguntando porque ela tava com vergonha de pedir pra ele. E eu perguntei, expliquei tudo bonitinho pro meu avô, ele pegou e falou a seguinte frase: enquanto o avô estiver vivo, ninguém vai passar necessidade. O meu avô fez isso por livre e espontânea vontade. Olha, o Rafael tá dizendo agora que é o dinheiro que a mãe dele, a Priscila, no caso, a acumuladora, pegou emprestado de agiota, não foi para iFood. Isso foi uma suposição feita pela Ana Paula. Esse dinheiro foi, na verdade, usado para comprar mercadoria para papelaria, porque ela tem o CNPJ, né? Ela trabalha ali, não sei se ela tem CNPJ, mas ela trabalha ali com confecção de papéis, enfim, uma papelaria. Então esse dinheiro era para isso, o Rafael tá dizendo. E olha, tá desmentindo a tia dele. Olha só, gente. Inclusive, né, complementando que o avô não foi contra essa dívida, que ele tá ali para isso, para ser o provedor das filhas, o Rafael tá dizendo. Então, assim, precisamos de mais uma pessoa para se pronunciar, o avô da história. Simples. E ela também disse que a dívida foi de 8 mil reais, foi de 4 mil reais, não foi de 8 mil. Não muda muito, porque continua sendo um valor grande, mas ela aumentou um pouquinho. O terceiro tópico, ela falou sobre o meu irmão mais novo e falou... Melhorou o áudio, Rafa, eu consegui aumentar aqui, ó, tava realmente embaixo no tic, não sei porquê. Mas pra mim ainda tá baixo, viu? Tô com tudo estourado, aumentei aqui, ainda tá baixo. Então, assim, obrigada aí por avisar, aumentei aqui. Da guarda dele, que ela falou que eles ligavam lá pra casa perguntando onde estava meu irmão. E a minha mãe dizia que, segundo a Ana Paula, ela dizia que estava na casa da tia, estava na casa da prima. E depois de um tempo eles foram descobrir que minha mãe deu o filho dela pras tias de parte de pai do meu irmão. E outra coisa, a Ana Paula chegou a falar também que ela chegou a perguntar pra mim, ela disse isso aqui, ó, que eu, Rafael, ela disse que eu disse isso. Ela não me deixou contar, ela me ameaçava. Em nenhum momento esse diálogo aconteceu. Isso nunca aconteceu, porque todo mundo sabia desde que a minha mãe entregou entre aspas, porque a guarda é compartilhada, dividiu a guarda do meu irmão com elas. E pra começar, isso acabou acontecendo porque foi na época da pandemia. Meu irmão tinha 6 anos de idade na época da pandemia. E a minha mãe tinha acabado de separar. Ela cuidar de 2 crianças na época da pandemia não estava viável, porque ela tinha acabado de separar e estava impossível. Então, ofereceram ajuda pra ela, ela aceitou. E o Gustavo foi... Olha aí, gente, tô até recuperando a fome com essa fofoca, viu? Um desmentindo o outro. Vou pegar meu chocolatinho aqui. O negócio tá ficando bom. Ela foi morar na casa das tias dele. Foi basicamente. E ela também disse sobre a questão do meu irmão não querer ter contato com a minha mãe. Isso não é verdade, porque teve uma vez que eu fui lá na casa dele, a gente conversou, eu perguntei umas coisas pra ele, e ele falou que ele não queria falar com a minha mãe por tal motivo, porque ele escutou tal coisa. Mas 2 segundos depois ele tava conversando com a minha mãe normal, falando que amava ela e que queria ver ela. Então, e sobre eles irem buscar todo fim de semana, isso não acontece, porque
A gente tenta manter contato com ele, mandando mensagem para as tias, mas elas não respondem nunca. Mas eu não vou entrar em detalhes porque eu não quero expor o meu irmão igual fizeram comigo. Ana Paula também fala... Olha aí, gente. A criança sendo a pessoa mais sensata da história, de fato. Se o Rafael falou isso, sendo uma das exposições feitas pela Ana Paula, dizer que a relação ali do menino não era tão ruim assim com a mãe, agora eu fico com a dúvida, né? Ai, tudo bem, né? Uma criança defendendo a mãe, tá bom. Tem essa teoria e essa possibilidade, mas queremos provas se realmente um dos filhos foi agredido pela mãe. Que falar é fácil, né? Falar, você fala qualquer coisa que quiser. Falou que ela cuidou de mim durante 5 anos e que minha mãe tenta me devolver até hoje. Eu morei na casa da minha avó até os meus 6 anos de idade. Morava eu, minha mãe, o meu avô, minha avó e a minha tia, Ana Paula. E é isso. Minha mãe não tenta devolver ninguém, não. E quem cuidava de mim mais era, obviamente, minha avó, porque ela era adulta ali. Quarto tópico. Ela dizia que a minha avó vinha todo fim de semana fazer faxina na minha casa e que ela saía chorando de desgosto. E ela disse que ela também vinha e também disse que a minha avó fez ela dar um sofá para a minha mãe. A minha avó não vinha todo fim de semana fazer faxina, não. Na verdade, ela vinha todo fim de semana pra me buscar, pra ficar com ela. E sobre ela vir fazer faxina, acho que no máximo ela veio na minha casa, acho que umas 3, 4 vezes no mínimo. E sobre o sofá, ela deu por livre e espontânea vontade. A minha avó mandou mensagem pra minha mãe falando: a Ana Paula vai te dar... Ela disse que vai te dar um sofá. E minha mãe falou: nossa, que legal. Aí. E o quinto tópico, sobre as mentiras do Gui, do Diários do Gui. Que ela contou que ele espalhou mentiras nos stories e tal. Falando que ele falou um monte de mentira delas. Isso não aconteceu. E a pessoa que mandou mensagem pra ele não era nem amiga da minha mãe, era ex-colega da minha outra tia. E uma conhecida da minha mãe que também falou. Sexto tópico, que foi a única verdade que ela contou disso tudo, que foi no conselho tutelar, que ela falou que faz pouco tempo, isso faz 2 anos, que basicamente a minha mãe me bateu, ela, enfim, me machucou muito. E a própria Ana Paula acabou chamando o conselho tutelar, o que, sinceramente, eu agradeço. Mas minha relação com a minha mãe hoje em dia está muito melhor do que era antes. Então não tem o que se preocupar. Não que ela se preocupe, né? Porque se preocupasse, né? Mas sobre isso, esse vídeo vai ter que ter parte 2, infelizmente. Eu vou falar sobre outros tópicos que ela citou também. Oi, eu sou o Rafael. Ninguém esperava por esse último pronunciamento, né? Da própria criança envolvida ali. Gente, olha, estou sem palavras, viu? Agora eu estou do lado da criança e ninguém mais. Vocês se perderam na história, agora a gente tem 4 pessoas na história que se pronunciaram. A acumuladora, que é a mãe dele, a Priscila, desse lado aqui. Aí tem o Gui, que é o diarista que faz conteúdo de limpeza de casos extremos em casas, aqui embaixo. Aí apareceu a Ana Paula, que é a irmã da Priscila, que é a tia desse menino, que apareceu por último, a 4ª pessoa, né? O Rafael, gente. Fofoca boa, fofoca longa, né? Ainda mais com vários plot twists, né? Agora a dificuldade é a seguinte, né? A gente tá vendo ali várias pessoas que ficam aparecendo direto, desmentindo. Então, assim, fica difícil saber, né, gente? De que lado vocês estão. Deixo aqui o questionamento, tá? Será que vai aparecer uma 5ª pessoa nessa história ainda? O perfil do Rafael é esse aqui, ó. Eu achei muito desnecessário terem exposto o Rafael nessa história. Detesto, gente, ver conteúdo de criança, mas não tem jeito, né? Os adultos disfuncionais parece que na internet precisam sempre trazer mais ainda exposição de crianças. Pois é, né, gente? Olha só. O Rafael é uma pessoa LGBT. Já tiremos daí, tá bom? O Rafael, como pessoa LGBT, sendo filho e uma pessoa que tem claramente vários transtornos mentais, inclusive problema com a própria família. Então, assim, por isso que eu estou do lado do Rafael, tá? Deixa aí pra vocês. Mas eu não consigo ficar do lado da família, não, tá? Eu não consigo ficar do lado da mãe também. Não dá, gente. Pra mim, pessoalmente, não dá. Acho que assim, eu tô mais entre o Rafael e o Gui, que é o diarista, que é o que menos sabe da situação. Mas quero saber a opinião de vocês. Acho que por hoje já basta desse assunto, né? Gente, quem quiser saber mais a fundo,
Vão lá nesses perfis que eu compartilhei das 4 pessoas, que tem mais e mais informações. Esse vídeo, o pronunciamento do Rafael, era parte 1, então tem várias partes ali ainda desenrolando. Mas o que é que a gente tá vendo nos comentários, tá? Não vou abrir comentário todos os vídeos, senão a gente não vai sair daqui hoje. Mas o que eu observei enquanto eu tava vendo o vídeo, com vocês aqui reagindo, eu tava olhando os comentários rapidinho também. O pessoal, aparentemente, em maioria, está do lado da Ana Paula. Típico, né? Imagino que a Ana Paula talvez seja religiosa, não sei. Geralmente é assim, gente. Olha, quando um problema envolve pessoas, minorias versus maiorias, pode esperar que o comportamento geral da população sempre é a maioria sendo a considerada correta, porque a maioria, no caso, é a que é mais compreendida pela população no geral, porque a população geral também é uma maioria. Então, assim, eu só deixo esse adendo para quem estiver do lado da Ana Paula aqui, não vou julgar. Mas lembrem que só porque você entende uma pessoa muito bem, não significa que a sua visão de mundo não é enviesada, não significa que você consegue realmente ter empatia por todos os lados, compreender todos os lados, porque essa habilidade não é fácil, tá? Para você ter empatia, você tem que esquecer de você por um momento, para você conseguir entender o máximo possível, imaginar, né? Eu sempre gosto de usar o verbo imaginar. Quando você fala que você entende a pessoa, você está sendo prepotente, arrogante, entendeu? Porque você nunca vai entender 100% a situação daquela pessoa, seja ela quem for. Pode ser uma pessoa que você cresceu com ela, nunca vai ser possível, porque cada pessoa é diferente em todos os sentidos. Então, assim, para você imaginar como outra pessoa se sente, essa habilidade de empatia não é para qualquer um, tá? Tem muita gente que acha que tem e não tem. Deixo aqui essa informação para vocês, façam o que quiserem com ela. Gostaram do tema? Fofoca. Eu não esperava que essa fofoca fosse ser cabeluda, no sentido de ser pesada, também pesei o clima, infelizmente. Mas uma história entretível, né, gente? Realmente teve vários plot twists ali. No fim, gostaria de ver mais provas, né? Provavelmente vai continuar saindo vídeo, gente, dependendo aí da reação de vocês. Eu vou voltar a procurar mais sobre o assunto, mas... Enfim, quem quiser já saber agora, mais a fundo, vão lá ver as partes 2, 3, etc. desses vídeos que tem também. E o que não me agradou nessa história foi que no final do dia ficou uma coisa meio que assim, né? Ai, fulano falou isso, aí Beltrano falou que fulano não falou isso, que falou aquilo. Aí apareceu Cicrano e falou que Beltrano e fulano falaram outras coisas. Aí apareceu Juraci e falou que Beltrano, Cicrano e... Nem sei, não tô conseguindo acompanhar mais, enfim, né? O meu medo é esse, de que se a fofoca continuar, vai se perder cada vez mais. Porque a gente precisa de provas, de imagens, né? E até agora não tem muita coisa aí. Tem mais, assim, pronunciamentos, tem uns prints ali de janela e tal, mas, enfim, acho que essa fofoca é boa de compartilhar, porque envolve temas bem sensíveis. Obrigada novamente, até o próximo vídeo. Se cuidem, um beijo. Tchau.